Programa Poder Quântico Asa. Toda sexta-feira às 16 horas. Na TV Tudo Pré Grande Litoral, nas redes sociais ou no site. Apresentação Gabriela dos Santos. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos começando mais um programa hoje, Poder Quântico Asa. E hoje temos a honra de receber uma profissional querida, que é a nossa aromaterapeuta e mestre em Reiki, Daniela Matelli. Agradeço a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Estamos ao vivo aqui, sendo transmitido pela TV Tudo Pré Grande Litoral. Tudo bem, Daniela? Seja bem-vinda. Oi, Gabi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do programa e gratidão aí pelo convite. Então, Daniela, hoje o tema, né, aromaterapia, e entrando aí mais nesse assunto, né, na sua especialidade, como que foi? Conta um pouco da sua trajetória aos ouvintes, como que iniciou a sua busca pela aromaterapia, o que te despertou? Então, Gabi, foi uma forma bem inusitada, né? Na verdade, a minha boa-grasta, ela já usava óleos essenciais. E um dia ela me indicou, porque eu tinha problemas de insônia, e ela falou, por que você não testa, né? Não tenta usar. E aí estávamos numa feira, até uma feira de Natal, e tinha um stand lá dos óleos essenciais, e eu realmente não conhecia, e me encantei com os cheiros, com as propriedades, e aí então primeiro eu me tornei vendedora de óleo essencial, mas foi tão magnífico para mim que depois eu caí imediatamente para estudar aromaterapia. Então eu peguei a contramão da história. Primeiro eu fui vender óleo para depois eu ir estudar aromaterapia a fundo e me aprofundar nessa matéria que para mim é fantástica. E você já teve de imediato já a própria experiência na aromaterapia, né? Já se voltando a esse lado também de trabalho, né? Com os óleos essenciais. Para começar o tema do nosso assunto hoje, de aromaterapia, você pode explicar para os nossos ouvintes o que é aromaterapia, as pessoas que hoje em dia têm uma busca, mas no caso não sabem, né, o que é, o que se trata? Você poderia explicar mais aos espectadores? Claro, Gabi. Bom, a aromaterapia, em primeiro lugar, tem que ser bem dita que é uma terapia holística, né? Muitos não entendem dessa forma, mas ela é uma terapia holística. Terapia holística são todas as terapias que visam o tratamento do ser humano como um todo, desde a parte física, como a mental, o emocional e o energético. E a aromaterapia, ela trata o ser humano desta maneira, tá? Então, ela é uma terapia totalmente natural que trata e cura através dos óleos essenciais. Então, tem N formas de uso, totalmente natural, não é uma terapia invasiva, a pessoa ela pode usar em casa, mediante a indicação correta do aromaterapeuta, com brilhantes resultados. E você pode explicar também aos ouvintes de onde que vem esses óleos essenciais que as pessoas, né, tanto falam, né, comentam, como que é feita a extração desses produtos? Sim. Bom, os óleos, eles são extraídos de plantas medicinais e flores. Existem vários processos, né, industrializados para a extração. Existe a extração, que nós chamamos por solvente, que são das flores. Existe a extração por destilação, que é um processo um pouco mais demorado, que é da maior parte dos óleos, que são óleos das folhas, dos caules, dos talos das plantas, né? E são sempre extraídas de plantas medicinais, totalmente natural, sem adição de aditivos químicos, de produtos químicos, e são plantas que têm propriedades terapêuticas na natureza, tá? Sim. Nessa questão sobre as propriedades que você falou, existe alguma restrição de uso dos óleos? Como que as pessoas podem ter essa atenção maior para fazer um uso correto dos óleos? Isso é bem importante de apontar, tá, Gabi? Porque muitas pessoas usam de forma um pouco irrestrita, até por falta de conhecimento. Por isso que eu sempre indico que use por recomendação de um aromaterapeuta, não compre sem conhecimento, porque existem sim algumas restrições e que não são muito comentadas. Tem óleos que são muito fortes, a concentração é muito forte. E existem algumas pessoas que devem evitar alguns óleos, não é que não possa usar nenhum tipo, mas tem que evitar alguns óleos. Por exemplo,
Pessoas que têm pressão alta não devem usar o óleo de alecrim, porque a tendência do óleo de alecrim é aumentar um pouco mais a pressão. O alecrim é indicado para quem tem pressão baixa, tá? Pessoas que sofrem também, por exemplo, de epilepsia, não podem usar nem o óleo de alecrim, nem o óleo de tomilho. Mulheres grávidas não podem usar uma categoria de óleo que se chama emenagogos, que são óleos que podem provocar o sangramento e a menstruação, tá? Então, nesse período da gravidez, a gente indica que não use esse tipo de óleo. Então, por isso que tem, sim, alguns cuidados especiais que a gente precisa tomar para poder usar o óleo e não ter nenhum risco, não ter nenhum incidente, tá bom? Muito bacana. Referente, no caso, você falou, né, sobre a questão de restrições às mulheres gestantes, uso para crianças também, né, um certo cuidado. Sim, exatamente. No uso tópico, para quem, no caso, usa de forma tópica, né, na questão da pele, da maneira de cosmético, né, digamos, a mulher que quer fazer uso do óleo dessa maneira, o que você indicaria para as mulheres aí que estão começando? Então, o uso tópico, ele tem que ser também bem avaliado, porque tem duas formas de você usar, tá? O uso tópico, se for do óleo puro, ele só pode ser passado na sola dos pés, uma gotinha e massagear bem cada sola dos pés, ou então uma gotinha nas mãos, aí esfrega bem uma na outra e faz uma inalação desta forma, faz uma conchinha no nariz, toma cuidado para não ficar perto dos olhos e inala. Essa é a única forma do óleo puro que você pode usar na pele. Agora, para usar de forma cosmética, ele tem que ser diluído. O que é diluído? É a mistura com um óleo vegetal ou a diluição em um creme natural, tá? Para que não haja problemas de ardor na pele, nem vermelhidão, não é que cria queimadura, mas dá uma sensação de queimadura na pele, porque os óleos são muito concentrados, tá? Então, sempre a diluição feita em óleo vegetal apropriado, aí sim você pode passar com segurança na pele. E essa diluição também é de acordo com cada faixa etária, tá? Tanto crianças mais novas precisam de mais óleo vegetal, como pessoas mais idosas que já têm a pele mais sensível também precisam de uma diluição maior em óleo vegetal, ok? Esses produtos, eles causam uma sensibilidade maior na pele, né? Por isso que é bom ressaltar quanto à questão do uso certo, correto, né? Na parte dos olhos também. E sim, na questão exatamente. De pessoas que sofrem dores musculares, articulações, é apropriado utilizar o óleo diretamente no local? É apropriado sim, Gabi. Não é apropriado, sim, usar diretamente nas regiões afetadas pela dor, principalmente a dor crônica. Porém, como eu falei, tem que estar diluído a proporção correta junto com o óleo vegetal. Existe uma gama enorme de óleos que são para dor, tá? Principalmente o copaíba, que ele é muito bom, porém ele tem que estar diluído na forma correta. Aí a pessoa pode passar diretamente na pele, sem nenhuma restrição e sem nenhum problema de dar algum dano, algum efeito colateral. E no caso de pessoas que utilizam esse mesmo método, né, da aromaterapia na questão durante o período de sono, num difusor, é apropriado, dependendo da quantidade de horas que a pessoa às vezes utiliza, porque chega um momento que o corpo, no organismo, não absorve mais. Exatamente. Né? Então, aí tem outras consequências também. Aí, o que você pode dizer sobre isso? Então, Gabi, isso também é um outro ponto muito importante a gente salientar, que é a questão do uso dos aparelhos difusores, tá? Primeiro, o difusor tem que ser um difusor ultrassônico, porque ele não gera calor. Ele vai gerar um vapor d'água, tá? E ele não vai aquecer o óleo, porque existem alguns outros difusores, que são aqueles que colocam em tomada, e que você coloca o óleo direto ali e coloca na tomada. Esse difusor, ele aquece e queima o óleo. Então, a partir de meia hora, 40 minutos, você não tem mais a propriedade terapêutica do óleo. Você vai ter um óleo ali como se fosse um óleo de cozinha, queimando apenas. Então, primeira indicação, que seja um difusor ultrassônico apropriado para óleo essencial, porque tem alguns que servem só para essência. Então, tem que ser próprio para aromaterapia. E outro fator é, qualquer coisa acima de 4 horas de uso, o organismo não assimila mais. Porque nós temos compostos químicos que reagem com os compostos químicos dos óleos. Então, depois de um determinado momento no organismo, o nosso corpo não assimila mais, ele precisa do nosso ciclo para absorver aquelas propriedades.
Então, se quiser, principalmente para o sono, coloca 1 hora antes o difusor perto da sua cama, onde você já estiver deitado em relaxamento, e mantenha por no máximo 2, 3 horas, com 2 ou 3 gotinhas dos óleos apropriados para dormir, que seria a lavanda, né, dos primeiros que a gente mais indica, que a pessoa não vai ter problema algum. E também, se a pessoa optar, ela pode colocar uma gotinha no travesseiro também. E salientando também, ou nesse caso, né, a questão também da certificação que o óleo essencial deve ter, né, como extração do produto de forma correta, né, toda essa parte burocrática, ter uma legalidade sobre o produto, né, de onde é extraído, como é feito, como é colhido. Então, aí você Sim, pode até, no Gabi. caso, comentar sobre os óleos também do doTERRA, né? Sim, uhum. Então, isso é outro ponto importante, porque no Brasil ainda nós não temos uma legislação específica que regulamente o uso dos óleos essenciais. E os óleos essenciais de boa qualidade, eles não são baratos, não são produtos baratos, porque a colheita, o plantio, exige um gasto muito grande, principalmente os óleos que são extraídos de flores, como o óleo de rosas, o óleo do flor de lótus, que é raríssimo, o óleo de jasmim. Você precisa de toneladas de pétalas para você ter, às vezes, 2, 3 litros do óleo essencial. Então, quanto mais for um processo de qualidade, é um óleo de qualidade também, tá? Então, eu recomendo aos meus clientes que procurem empresas que têm um certificado chamado CTPG. É Certificado de Teste de Pureza e Qualidade. As empresas que têm esse certificado, vocês podem usar com tranquilidade, que são óleos muito bons. Um outro certificado também, se no rótulo do produto estiver aquele selinho orgânico do Brasil, também são produtos de qualidade de origem brasileira. Aí eu entro com a doTERRA, que é a empresa onde eu me cadastrei, é a empresa que eu trabalho, é uma empresa americana que tem sede agora no Brasil, ela tem sede já há 2, 3 anos aqui no Brasil, e ela possui essa certificação internacional. Inclusive, por enquanto, é a única empresa no Brasil que nós podemos ingerir alguns dos óleos deles com segurança, porque a ingestão do óleo essencial também é uma coisa de muito risco, se não for um óleo de qualidade. E a doTERRA, ela possui esse certificado e essa qualidade, sim. Muito bacana. E a questão também, né, Daniela, de como as pessoas, na verdade, utilizam o óleo essencial, né? Muitas vezes está muito na moda a questão da aromaterapia e às vezes a pessoa acaba fazendo de forma incorreta, extraindo uma essência e não sabe o procedimento daquela essência que ela está fazendo uso, né? Isso tem consequências graves. Então, é sempre bom se certificar, se dirigir a um profissional, aromaterapeuta, né, que vai indicar o melhor método, né, e como utilizar todo esse procedimento, como você colocou, a questão da diluição em alguns momentos, né, e a questão também de idades, né, idades de pessoas diferentes, em fases de faixa etárias diferentes, que a pessoa vai fazer um uso de acordo direcionado a ela. Exatamente. Então, assim, o que eu recomendo é que sempre procure um aromaterapeuta que possa indicar, que possa fazer a orientação de acordo com o caso, de acordo com a necessidade, do melhor óleo possível para o caso e a melhor forma de uso também. Não compre de forma irrestrita, principalmente se você não conhece o teu fornecedor, né? Porque o óleo essencial, se você usar com a indicação correta e da maneira correta, ele não vai trazer nenhum risco para a sua saúde, ao contrário, ele vai trazer muitos benefícios, inclusive promover a cura de algumas doenças, né? Mas tem que ser muito bem orientado, com um produto de qualidade, e aí é onde a pessoa, né, no caso, a pessoa que está interessada nessa terapia, tem que procurar a fundo para não usar um produto aí que possa prejudicá-lo depois, ok? E a aromaterapia também, Daniela, ela é complementar a outras terapias, né? Ela não fica restrita, ela é um complemento de outras terapias que você pode trabalhar. Isso, exatamente. As terapias holísticas, né, elas são reconhecidas agora pela Organização Mundial da Saúde. Existem algumas que já compõem o SUS. A aromaterapia está chegando, inclusive, nessas terapias. São terapias complementares à medicina alopática, à medicina convencional. Então, a nossa intenção de aromaterapeutas é jamais substituir a medicina convencional, em hipótese alguma. Nós não emitimos diagnóstico, nós não exigimos diagnósticos para o tratamento, tá?
Porém, se a pessoa já está num tratamento clínico, a aromaterapia e tantas técnicas holísticas, né, como a cromoterapia, o próprio Reiki, eles vão trazer um pouco mais de conforto, né, um pouco mais de condições para que a pessoa passe por esse tratamento sem tantos danos, sem tantos efeitos colaterais. Porque fica provado também que se o emocional da pessoa está mais fortalecido, ela consegue enfrentar esse processo da doença com muito mais otimismo, com muito mais esperança, e a cura realmente acontece. Tem muitos números que comprovam isso hoje em dia, né? Então, a terapia holística ela veio aí realmente para esse diferencial, para nos trazer um pouco mais de conforto e realmente nos ajudar na nossa cura. Daniela, nessa questão da aromaterapia, a pessoa, você tinha levantado, acho que foi bem pertinente ao assunto, de pessoas que fazem uso alopático, né, já tem ali uma medicação constante. Sim. Nesse caso, existe alguma substância da essência que é incompatível ao tratamento alopático? Tem alguma restrição? Existem alguns medicamentos, tá, que são potencializados pelos óleos. O efeito é potencializado pelo óleo essencial. E existem alguns medicamentos que o óleo essencial inibe o efeito no organismo. Por isso que tem que ser a pessoa que faz um tratamento medicamentoso muito sério. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que faz um tratamento de câncer. É uma medicação muito séria, muito forte. Então, ela precisa pedir indicação para o médico que ela consulta se ela pode entrar com essa terapia, né, com essa terapia alternativa, para que ela faça uso dos óleos com segurança, tá? Para que ela não tenha problemas no organismo por conta de ter aí a supressão ou, né, como é que se fala? A exacerbação do medicamento no organismo dela, ok? Isso é muito importante levantar, né? Porque é uma questão muito comum que as pessoas hoje em dia já vêm do tratamento convencional, né, da medicina alopática, e às vezes se depara, né, num tratamento que não é tão invasivo, né, como você falou, então não se torna também agressivo, então as pessoas às vezes acabam tendo um distanciamento, não querem fazer um tratamento em conjunto, né, devido a algumas situações assim que a pessoa desconhece também, não tem conhecimento. Então é legal trazer esse assunto, porque com certeza aí tem pessoas que realmente estão buscando, né, todas as alternativas da medicina alternativa para complementar, né? Porque todo o desenvolvimento, tudo se desencadeia a partir do emocional, né? E a aromaterapia traz esse papel também, né? De começar através do emocional e disso partir, né, no estado físico. Isso, então, exatamente. Tratar o item mesmo, né? A causa do problema. Isso, exatamente, Gabi. Então, a gente sempre, eu recomendo, né, que a pessoa, mesmo que faça um tratamento médico, que ela procure indicação se ela pode ter a permissão de usar os óleos essenciais e que procure um aromaterapeuta mesmo, formado, de formação, que tenha conhecimento, para que ela receba todos os benefícios, para que ela realmente use da forma que seja adequada ao quadro dela e os óleos que sejam adequados para a situação que ela tem. Se ela fizer isso, nossa, a aromaterapia só tem benefícios a trazer para ela e essas outras técnicas também, tá? Daniela, explorando um pouquinho mais aí sobre aromaterapia, é indicado em animais esse processo de aromaterapia, em você passar em algum local específico que vai fazer algum estímulo de glândula, algum processo físico que o animalzinho está passando, ou às vezes algum problema emocional também, né, ali que está dando algum probleminha, é indicado? Então, a aromaterapia, ela já está começando também a ser difundida para os animais. Porém, o que a gente tem um uso mais amplo é para cachorros, tá? Os gatos, eles são um pouquinho mais difíceis de ser tratados. Então, eu conheço, assim, da minha parte, eu conheço só uma profissional aqui em Santos que lida com aromaterapia para gatos, tá? Que é da clínica veterinária Acuvet. Ela tem esse conhecimento. Agora, o normal que a gente vê muito é para cachorros. Só que qual é a forma? O cachorro não pode ingerir, tá? E não pode ser aplicado óleo puro na pele. Tem que ser feita uma diluição à base de água e óleo vegetal e as gotas dos óleos essenciais e aplicadas através de um spray. Não pode ser aplicado diretamente no pelo do cachorro. Mas tem grandes benefícios, tanto para a questão de cachorros que são muito ansiosos, que têm medo, que têm fobias, e para questões também de problemas de pele, para
prevenção de pulgas e carrapatos, para sarna, existem, nossa, um leque enorme para cachorros também, para problemas de alimentação, para cachorros que não conseguem ficar sozinhos por muito tempo. Existe sim uma gama bem grande já para cachorros hoje em dia no mercado, tá? Principalmente na questão também dos animais que, assim, sofrem violência, né, na rua, eles têm realmente esse problema, né, de ter uma interação com o dono, ou às vezes não tem um receio, né, de estar no ambiente social mais aberto, então acredito que realmente isso daí facilite o processo, né, o processo aí de cura também do animal. Sim, ajuda bastante. Perdão, Gabi, desculpa. E sobre... Imagina, tudo bem. Agora, mais outra pergunta também, por que é tão importante, né, que os óleos essenciais sejam testados, justamente para não houver esse problema, né, essas questões também irreversíveis de saúde, né, não causando algum problema maior. Isso, exatamente, Gabi, porque como eu falei, né, como no Brasil a gente não tem uma legislação que controle ainda o uso dos óleos essenciais, muitas empresas, claro, empresas que não são de qualidade, é óbvio, eles adulteram o produto, né, e vão fracionando, e fica o mínimo de óleo possível, né, para baratear o produto. Na verdade, você tem mais ali um perfume, você tem mais uma essência, que na verdade é sintetizada, não é o produto original mesmo, não é o extrato da planta, do que óleo essencial. Então, por isso que é importante que a pessoa verifique realmente a idoneidade da empresa, a idoneidade do fornecedor, para que realmente ela esteja consumindo algo de qualidade. Porque qual é a diferença? A essência, ela é apenas o aroma da planta, é o perfume da planta, que pode ser sintetizado em laboratório. Hoje em dia já se consegue fazer isso. O óleo essencial, além dele ter o aroma natural da planta, ele tem o diferencial da essência, ele tem a propriedade terapêutica da planta. O que é a propriedade terapêutica? Seria o medicamento natural. É o anti-inflamatório, o anti-histamínico, o anti-alérgico, é isso que diferencia o que é óleo do que é essência, tá? Então, para a pessoa receber um benefício usando o óleo essencial, precisa ser algo de qualidade para que tenham essas propriedades terapêuticas, tá? É a mesma coisa de você tomar um medicamento de farinha achando que você está tomando um medicamento que tem aí os substratos importantes para a saúde. Então tem que tomar muita atenção realmente nisso. Dani, retornamos daqui a pouco, tá? Vamos fazer um breve intervalo e retornamos com mais assuntos sobre o aromaterapia. Tá bem legal o assunto, né? Assim, de bastante conhecimento. Aí eu espero que todos estejam assistindo, acompanhando o programa e já retornamos, tá? Ok. TV Tudo Praia Grande Litoral.
CEDIAL, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral, tem como missão oferecer diagnósticos confiáveis por meio de soluções tecnológicas, atualizadas e profissionais capacitados, visando o bem-estar de seus pacientes e clientes. Conquistar o reconhecimento público adotando normas e padrões segundo os melhores referenciais em nível nacional e internacional, que validem a melhoria contínua dos processos de gestão da CEDIAL. Exames realizados: densitometria óssea, ecocardio Doppler color, eletrocardiograma, endoscopia digestiva alta, Holter, mamografia digital, mapa, raio-x digital. A única em Praia Grande a realizar o exame panorâmica, membros inferiores e panorâmica coluna vertebral, teste ergométrico, ultrassom ou ecografia, ressonância magnética, colonoscopia. CEDIAL, Rua Sebastião de Oliveira, 47, no Boqueirão, em Praia Grande. Para mais informações, ligue 3476-6161. Estamos ao vivo pela TV Tudo Praia Grande Litoral, com o programa Poder Quântico Asa. Voltamos agora com a nossa aromaterapeuta, Daniela Matteelli, falando um pouquinho mais sobre a aromaterapia e mestra em Reiki também. Na questão que a gente estava conversando, né, referente aos óleos, as propriedades dos óleos essenciais, quais são as propriedades, assim, porque a gente sabe, assim, quem está estudando aromaterapia entende que existe vários elementos, né, dentro da composição química da aromaterapia que desencadeia aí vários fatores, né, no corpo também, na parte química do corpo, emocional. Dentre elas, como o eucalipto, a gente tem aí vários fatores de químicos, né, que aí temos várias extrações, eucalipto, cientificamente falando, né, com outras propriedades, que aí é designado a cada situação que o paciente vai em busca. Então, isso. Como que difere isso, essas propriedades para as pessoas que buscam, às vezes, uma essência, mas não sabem, né, a tipologia científica para determinada situação? Uhum. Bom, Gabi, a pessoa tem que saber exatamente qual é o problema que ela procura, né? E para procurar a melhor propriedade para o caso dela. Por exemplo, um caso de insônia, a pessoa precisa de quê? De um sedativo, de um calmante e relaxante. Então, ela pode procurar óleos que tenham essas propriedades: relaxante, sedativo e calmante. Se a pessoa sofre de uma crise de sinusite crônica, por exemplo, ela vai ter o quê? A congestão nasal e a dor de cabeça. Então, o que ela precisaria ali? O analgésico, o antialérgico e o antihistamínico. Então, não é difícil. Ela precisa, sim, saber o que ela tem exatamente para que ela possa pegar os óleos que tenham as melhores propriedades, tá? E todos os óleos vêm indicando quais são as propriedades que eles têm, para que casos eles servem, e o aromaterapeuta também pode aconselhar com todas essas propriedades sem algum problema, né? Nós temos livros para isso, estudamos bastante para isso, indicar o que é melhor para a pessoa. E existem também casos, tá, Gabi, aproveitando a oportunidade para falar, nem tudo que serve para uma pessoa pode servir a outra. Por exemplo, um óleo que serve para mim, talvez para você não faça tão bem, porque cada organismo é único. Então, reage de uma forma diferente. Isso, exatamente. Então, por exemplo, se eu sofro de um problema alérgico e de repente o óleo de hortelã serve para mim, para você pode exacerbar o problema, porque você não se deu com o cheiro. Então, essa questão a gente também tem que se adequar. Não existe um padrão único. Olha, só tem o óleo X para o caso tal. A gente tem que ter um leque maior, que se a pessoa não se adaptar com aquele cheiro, com aquele aroma, nós temos que procurar outros óleos similares, que tenham aquelas propriedades, para poder também indicar o tratamento. Então, por isso que a gente tem que estudar bastante, ter bastante conhecimento dos óleos. Por isso que ainda a gente volta aí num tema para sempre estar indicando profissionais que vão dar um respaldo melhor, vão estar acompanhando a situação, né, em que momento ela deve usar, por quanto tempo também. Às vezes a pessoa acredita que tem que tomar aquilo para o resto da vida, né? E às vezes a situação acaba causando outros fatores, outros problemas, porque ela está usando de forma exagerada, não está tendo um controle, né? E aquilo já sai, a parte
química do corpo já não responde, né? Muitas situações acontecem e às vezes acaba também acarretando outros fatores no corpo, né? Sim, Gabi, exatamente isso. O óleo essencial, embora seja uma coisa natural, mas tudo a longo prazo é prejudicial para a saúde. É a mesma coisa de um chá de ervas. Você não pode tomar certos tipos de chá durante muito tempo, porque as propriedades começam, depois de um tempo, aquele acúmulo no organismo, eles começam a fazer um efeito contrário. O óleo essencial é a mesma coisa. E nós já temos ciência de alguns casos de pessoas que tiveram, sim, alergias na pele, intoxicação, pelo uso irregular, não foi um uso correto, não teve uma indicação correta, a pessoa exagerou muito na forma de usar. Aconteceu até ao longo desse mês um grupo de mães de crianças gêmeos me procurando a respeito de que os bebês são muito agitados e não dormem à noite. Claro, são bebês recém-nascidos e gêmeos é mais difícil ainda. E essas mães desesperadas em usar óleo de lavanda para essa criança dormir, e eu, infelizmente, eu disse, gente, não é dessa forma, são bebês recém-nascidos. Eles, tecnicamente, nem podem ser expostos aos óleos, né? Então, vamos devagar, é normal, criança, bebê recém-nascido chora mesmo. Claro que são gêmeos, é mais... É o primeiro contato com as pessoas, com o mundo, né? Então, é tudo muito novo para eles, né? Então, é normal. Sim, exatamente. Então, às vezes, eu tenho uma fama até de meio chata na aromaterapia, mas na verdade não é. Eu sou muito técnica no que eu falo e faço exatamente para evitar problemas. Então, assim, a gente não pode ir apenas pelo modismo, a gente tem que saber o que está fazendo com segurança. E eu vejo que óleo essencial virou uma moda, uma febre, na verdade, e nós temos que tomar cuidado, né? Então, nas minhas aulas, com os meus alunos, eu sempre falo duas coisas importantes. Não sejam vendedores de óleos apenas, estudem, sejam vendedores sim, mas estudando e sabendo aquilo que vocês estão vendendo para o cliente de vocês. E outra coisa, a aromaterapia é sempre o menos é mais. O que é o menos é mais? Quanto menos você usar a longo prazo, mais benefícios você tem. Não adianta usar 30 gotas de uma vez só, que você não vai ter o benefício dessas 30 gotas. É preferível que você use 2, 3 gotinhas todos os dias enquanto você estiver com o problema, né, até que realmente você tenha uma melhora, do que usar de uma vez uma forma muito exagerada. Eu acredito que causa até uma sobrecarga, né, também química, né, Sim. assim, o uso exagerado mesmo dá uma sobrecarregada no corpo, né, no organismo, e o organismo vai mostrar defesa, né, vai... Exatamente, exatamente. E quanto em relação Gabi. às propriedades aí que o pessoal está nos acompanhando, assim, querem conhecer mais, né, Você Uhum. poderia estar falando de alguns, levantando alguns olhos, assim, mais tipo que as pessoas procuram... acabam te procurando em situações de ansiedade. Sim, eu até preparei algumas imagens aí a respeito de alguns, que são os óleos que a gente indica mais, né? Que são óleos que eu chamo de os grandes coringas da aromaterapia. Começando pelo lavanda, que é o nosso queridinho. O lavanda, ele tem praticamente quase todas as propriedades da natureza. Então, ele é analgésico, ele é calmante, ele é sedativo, ele tem a propriedade de anti-inflamatório, ele também é bactericida. Então, você pode usar para uma gama de situações, principalmente as questões emocionais. Insônia, ansiedade, a depressão, pessoas que sofrem de síndrome do pânico, que estão passando por processo de dor e tristeza, como luto, uma separação, tá? De repente o filho que casou e foi embora de casa. Então a lavanda tem todas essas propriedades, além da parte física. A lavanda, inclusive, ela foi redescoberta, né? A aromaterapia foi redescoberta na forma de um acidente, através de um cientista chamado René Maurice Gattefossé. Ele trabalhava num laboratório químico da família e sofreu um acidente. Ele, por instinto, por desespero, porque ele teve uma queimadura gigante na mão, ele enfiou a mão dentro de um tonel de óleo de lavanda. E ele se surpreendeu com a cura que a lavanda trouxe para ele. Porque a lavanda também serve para curar ferimentos, para queimaduras, para mordida de insetos, para bolhas. É um óleo fantástico. Além dele promover uma questão de bem-estar, de equilíbrio, muito bacana. Interessante. Tem também... E crianças também podem usar, claro, com bastante cautela, mas as crianças elas podem começar com óleo de lavanda. Eu então, trouxe aí também. Oi, pode falar, Gabi. Imagina. Eu ia falar do outro óleo, mas pode continuar.
Eu ia fazer um resumo que praticamente o lavanda ele está aí no primeiro estágio, primeiro nível para todas as situações, né? A pessoa Isso. precisa ali de fazer uma recarga, alguma coisa física ou emocional, a lavanda atende. Isso, a lavanda é nosso PS central aí. Ele é o nosso socorrista. A lavanda, ela consegue abranger quase que todas as situações, então ele é muito bom. Bacana. Aí eu trouxe um segundo óleo, que é o óleo, se eu não me engano, é o de hortelã, que está no segundo aí, né? Isso, exatamente, o hortelã. O hortelã também ele é um queridinho, porque ele trata duas questões importantes, que são as questões respiratórias e são as questões digestivas. Então, quem tem problema aí de alergias, de rinite, sinusite, dores de cabeça, enxaquecas, o hortelã, ele é fantástico. Além de ser um óleo que dá uma sensação de refrescância também, principalmente se a pessoa está com aquela congestão nasal, aquela gripe forte que está muito incomodada, a hortelã dá uma expansão, né? Ela consegue fazer com que a gente respire melhor, tá? E também ele é muito usado para problemas estomacais, como azia, má digestão, gastrite, úlcera, ele também é indicado para todos esses casos. E uma coisa importante a apontar, Gabi, é que todos os óleos, mesmo que você use só para tratar o físico, essas questões, por exemplo, como eu trouxe, você tem um problema de gastrite, você está usando o óleo de hortelã para tratar essa gastrite, mas, de qualquer forma, o seu emocional também está sendo tratado, porque todos os óleos essenciais têm propriedades para tratar o emocional. Tá? Então, a hortelã, por exemplo, ele estimula a memória, o desenvolvimento consciente, a mente focada. Então, por mais que você não esteja usando para isso, sem perceber, o seu organismo está se desenvolvendo também, tanto no emocional como no mental, tá? Muito bacana, interessante, né? Porque as pessoas às vezes pensam que é somente o lado emocional que vai tratar, mas ele tem toda uma gama de propriedades que aí favorece esse benefício, né? Exatamente. Né? Isso, ele trata. O óleo ele tem esse poder, ele trata tanto o físico como o emocional ao mesmo tempo, no único produto, de uma única forma de você usar, ele está tratando os dois casos, tá? Aí o terceiro óleo que eu trouxe para vocês hoje é o de limão, que é o limão siciliano, né? Nós temos dois tipos de limão. O limão seria o galego, né, que é o verdinho, e o limão siciliano, que é esse amarelinho, tá? Também é o queridinho da aromaterapia, porque ele faz uma parte de limpeza no sistema linfático, ele faz como se fosse um detox. Ele, inclusive, pode ser recomendado até para questões de emagrecimento, claro, desde que a pessoa tenha indicação para isso e que ela faça uma dieta alimentar também, atividade física. Mas ele é muito bom para pedras nos rins, vesícula, tá? Para essa limpeza linfática, quem tem problema de retenção de líquidos também, o óleo de limão é maravilhoso. Para azia, para refluxo, o limão também é um outro queridinho nosso. Ele é, inclusive, usado para manchas de pele. Olha só que barato, só que a gente não pode se expor ao sol. Porque o limão, ele mancha, né? Ele mancha, exatamente. E ele também ajuda em gripes, resfriados. Ele também limpa a secreção pulmonar, né? Por isso que ele tem essa propriedade de ser mucolítico. Então, é muito bacana também. Muito bacana. Alguma sugestão, assim, sobre os óleos, fora esses? Sugestão, olha, Gabi, tem alguns que eu não trouxe para vocês hoje, mas eu posso falar com categoria. Tem um óleo que ele é chamado o Rei dos Óleos. Ele é o óleo de olíbano, tá? Ele é um óleo extremamente caro. Ele é produzido na África somente. Ele é um óleo muito nobre e ele tem uma capacidade fantástica. Ele consegue penetrar a membrana celular e promover a regeneração das células, tá? E de todo o tecido. Então, ele é muito importante, principalmente para doenças crônicas, doenças, por exemplo, a nível cerebral, como o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, pessoas que já sofrem quadros de demência, tá? Para tratamentos de câncer. Então, ele é um óleo que eu recomendo aos meus alunos que quando vai fazer as misturas, né, as sinergias dos óleos, que sempre adicionem o óleo de olíbano, porque a propriedade dele é fantástica. O custo também é um investimento alto, porém, ele rende muito, porque você vai usar 1, 2 gotinhas só num tratamento, tá? Mas o que ele faz, o resultado é, assim, magnífico. Desde cicatrização de tecidos, a melhorar cicatrizes, até essa questão da melhora cerebral, ele promove tudo isso. Então, eu indico também o óleo de olíbano.
Bem legal, importante você ressaltar, né? Porque as pessoas que estão conhecendo aí os óleos essenciais já têm uma referência, né? Para Isso, buscar, né, o tratamento correto. É exatamente. a questão Esse, também, pode falar. Esses óleos que eu trouxe hoje, tem mais um que a gente vai apresentar daqui a pouco, são os óleos assim que a custo, né, que é o manjericão, o custo-benefício, eles não são tão caros, tá? Eles têm até um preço acessível e eles têm uma gama muito boa de tratamento, eles conseguem abranger bastante as questões de saúde, né? Então, a pessoa que queira usar aromaterapia, que se tiver casos indicativos, podem começar com esses óleos que não vão ter problema não, tá? E aí, então, o quarto óleo que eu trouxe para vocês é o manjericão. Também é um óleo bem versátil, bem bacana. Ele trata muito as questões de infecções, tá? Infecções de ouvido, a perda de olfato, as enxaquecas também. Ele também é um óleo que pode ser usado, se a pessoa não puder usar o lavanda, porque a lavanda tem uma questão, se a pessoa tiver uma pressão muito baixa, ela não pode usar o lavanda, mas ela pode usar o manjericão, porque o manjericão também trata a depressão e a ansiedade, tá? Também trata problemas digestivos, ele também promove melhora, um bem-estar, elevação espiritual também, uma calma. Então, todos eles, a maioria tem essa questão do bem-estar, do controle emocional, são bem bacanas mesmo, então eu recomendo para vocês. E esses óleos que eu estou apresentando para vocês são os óleos da própria doTERRA, que é a empresa que eu trabalho, que é a minha querida do coração. A gente sabe o papel social que a doTERRA traz, né? A identidade com o cunho social que eles têm, né? A gente está com Exatamente, projetos aí com o pessoal, bem legal. exatamente. Além disso, sobre o óleo carreador, né? Que chama, Carreador, que isso, é isso. transportador base, como que ele funciona? Ele é apropriadamente utilizado em todos os óleos? Ele deve ser usado em todas as situações né, que a pessoa precisa ou não, só em casos específicos? Então, Gabi, quando a gente vai usar o óleo, tem as duas formas de ser usada. A forma pura, como eu falei, que é na sola dos pés, nas mãos ou no difusor, tá? Aí tem que ser o óleo puro, não pode ser o óleo misturado com óleo carreador ou óleo vegetal, tá? Então, essas formas de uso são as puras. Agora, quando a pessoa precisa fazer um tratamento passando o óleo essencial diretamente no corpo, tá? Na pele, precisa sim, todas as vezes, ser diluída com o óleo carreador ou óleo vegetal. O que é o óleo vegetal? São óleos também naturais, tá? Extraídos também, só que qual a diferença? O óleo essencial é extraído na maior parte de plantas e flores, raízes e sementes, e os óleos vegetais, eles são extraídos de nozes, né? Seria de amêndoa, da própria nozes, né? Seriam mais essas questões das nozes. E o óleo vegetal, existe também uma interpretação, porque tem pessoas que acham que fazer a diluição em óleo vegetal para baratear o custo, para render o óleo essencial. E na verdade não é isso. São dois fatores. Primeiro, a gente precisa diluir o óleo essencial para que ele não fique tão forte, concentrado, para não causar danos à pele, tá? Para a gente poder passar na pele. Então, ele vai diminuir o quê? A propriedade terapêutica? Não, ele vai diminuir a potência do óleo. Porque tem óleos que já são óleos que aquecem a pele. Por exemplo, canela, cravo, cardamomo. Então, se você passar puro na pele, vai te dar a impressão que você queimou a pele, tá? Então, a gente mistura no óleo carreador, no óleo vegetal, exatamente para suavizar essa sensação. E outra coisa, o óleo essencial de boa qualidade, ele tem uma propriedade que se chama volátil. Algo que é volátil é que evapora muito rápido, tá? Então, se você passar o óleo puro na pele, em 5 minutos você já não tem mais a propriedade dele ali. Ao passo que se você misturar com o óleo vegetal, que é mais pesado, ele vai penetrar na pele e vai levar a molécula do óleo essencial para dentro da pele, e a derme vai segurar o óleo essencial por mais tempo. Então, no lugar de você ter um efeito por 5 minutos, você vai prolongar esse efeito por meia hora, 1 hora, tá? Por isso, as indicações da diluição com óleo vegetal, para não ter ardor na pele e para que dure mais tempo o efeito na pele. E entra também na questão, no caso de pessoas que têm uma sensibilidade até maior mesmo, né? Às vezes, da pele mesmo, as pessoas têm uma irritação, né? E aí ela tem que fazer o uso. Em casos de massagem também é apropriado, né? Porque justamente entra num contato mesmo, né?
da massagem, de estar ativando ali as moléculas e estar fazendo efeito mais rápido. Sim, exatamente. Dani, você já pegou algum caso, assim, de alguma situação que você teve em consultório, em atendimento, de pessoas que tiveram algum problema, assim, de esquizofrenia, problema mental mesmo, que tiveram alguma melhora com Olha, o uso dos vídeos? sim, eu tenho um exemplo que é fantástico, que eu me surpreendi muito, tá? É um caso de uma cliente minha que tem um neto autista. É uma criança de 3 anos. Este menino não dormia nunca, nem à tarde, nem à noite. Ele cochilava no máximo 1, 2 horas. E assim, quando ele acordava com crises, essas crises que o autista às vezes tem, de ficar muito nervoso, de gritar, e ele era muito agitado, ele não conseguia fazer nenhuma atividade escolar, tá? E a mãe estava desesperada porque ela já não dormia há quase 1 ano. E essa minha cliente me procurou me pedindo socorro. E nós fizemos um blend. Blend é fazer uma mistura de alguns óleos com propriedades específicas para o caso, diluído em óleo vegetal, para que você consiga ter um medicamento um pouco mais potente do que usar um óleo só, tá? Dentro da aromaterapia, nós também conseguimos fazer isso. Então, nós fizemos um mix com 5 óleos diferentes para essa criança, de acordo com a idade dele, que são 3 aninhos só, e essa mãezinha começou a passar 2 vezes por dia. Bom, pasmem, essa criança agora deita para dormir às 8 horas da noite e acorda às 7 horas da manhã. Ele já consegue interagir, ele já consegue pintar, ele já consegue brincar com aqueles brinquedinhos de tijolinho, de empilhar tijolinhos, e ele não fica mais sem óleo. Quando o óleo dele acaba, ele já começa a ter as crises de novo, porque ele tem aquela parte do autismo que fica um pouco agressivo, né? Então, com o óleo, ele interage, ele brinca, ele é mais alegre e ele dorme muito bem. Então, nossa, esse caso para mim é o meu maior exemplo e eu fico muito feliz com o retorno que a gente teve com esse tratamento. E é uma motivação ainda maior, né, para você que era uma terapeuta, né, pegar esses casos mais complexos e ver aí uma evolução. Sim, Então, nossa, pessoal, Gabi, é fantástico. Daniela, agradeço muito, tá, por ter aceito o convite, pela confiança de vir ao programa, trazer um pouco da sua experiência. É professora de aromaterapia também, inclusive eu sou aluna, né? Assim, É já verdade. sou uma admiradora, porque eu vejo aí, né, a transparência que ela tem na indicação dos óleos, a preocupação, o cuidado, né? Que isso é bem relevante, a gente tem que ter um cuidado mesmo. E agradeço muito aí por ter aceito o convite, tá? Nós vamos encerrar o programa, já deu horário. Agradeço a todos os ouvintes, aos telespectadores que estiveram com a gente, nos acompanhando até agora. Lembrando que na próxima sexta temos mais assuntos, mais informações, tá? Sobre espiritualidade e saúde. E lembrando também que nós temos o programa da Mulher Saudável, que é a ONG da Estrela Mama, que acontece em todas as sextas-feiras, 15 horas, tá? Então não deixem de acompanhar, assiste, prestigia, é um programa muito bacana, né, que traz o apoio às mulheres que passaram pelo processo de câncer, e agradeço a todos mesmo, tá, agradeço ao Tatá pelo programa, e a todos os ouvintes, namastê, gratidão. Gratidão, Gabi, gratidão, Tatá, pela oportunidade. Eu espero que tenha sido bem proveitoso a todos e qualquer dúvida eu estou à disposição aí para esclarecer. Um beijo grande a todos, obrigada, Gabi, mais uma vez e até a próxima. Namastê. Gratidão, até a próxima, namastê.